Olá pessoal, Namastê. Vamos então continuar um estudo sobre o ego para que a gente possa identificar essa realidade dentro de nós que nos diferencia do todo, da unidade. É verdade que a maioria das pessoas sofre de identidade equivocada? Esta é a surpreendente contradição da vida humana, que embora carregando o divino dentro de si, a pessoa está somente consciente do seu exato oposto e a este busca incansavelmente. O que o indivíduo acredita ser sua verdadeira identidade é apenas um sonho que o separa dela. Ele se tornou uma criatura curiosa que avidamente aceita a confiante escuridão da vida do ego e vira as costas para a luz resplandecente da vida da alma. O que acontece então é que essa experiência que nós temos agora, que é a experiência terrena, né? que é a que estamos vivendo agora, ela tem uma aparência, certo? Que você vê, as formas que nós vemos, enxergamos, este corpo físico, tudo isso ele confunde, ele cria uma confusão de percepção. A percepção da realidade como comumente percebemos, ela confunde esse senso de identidade. Nós acreditamos que somos este corpo e que somos o conjunto de crenças e pensamentos que temos, quando na verdade não somos isso. Esse é apenas um aspecto da existência. E por que sofremos? Justamente porque não reconhecemos a realidade. Estamos acreditando, aqui ele coloca aqui essa realidade como sonho. Essa realidade que nós percebemos como um sonho, que é o conceito de Maya, né? Dentro da filosofia indiana, o conceito de Maya é de que essa realidade que nós chamamos, que é a aparente, concreta, ela não passa de uma projeção da própria consciência. E é um bocado difícil de entender porque a gente está tão imerso e identificado com esse estado que para nós parece só existir isso aqui. Tantos sofrimentos humanos são consequências de erros humanos, e muitos desses erros surgem da ignorância humana. A maior de todas as ignorâncias, que conduz aos maiores pecados e sofrimentos, é que o ser humano não sabe que é uma parte individualizada de uma consciência maior. Apesar de essa consciência brilhar através de seu ego, está a parte dele, por ter seu próprio lugar e existir como uma entidade própria. É essa consciência que permite ao ser humano agir e pensar no corpo físico e é a sua parte mais divina. Cego pelo erro do materialismo, ele a identifica com o próprio corpo. Então aqui ele coloca também o paradigma da nossa percepção, que é o materialismo, né? A maior parte das pessoas que estão nesse planeta, e principalmente as religiões e a espiritualidade, entre aspas, né? Como nós compreendemos no senso comum, ela está fundamentada no materialismo. Tá? E é esse paradigma do materialismo que faz com que acreditamos que nós somos isso, ou que a vida está limitada a essa experiência, tá? Por estarmos tão identificados com isso. Então é assim, essa realidade apresenta simplesmente porque nós acreditamos nela, né? Não é o contrário. A grande maioria das pessoas tem a tendência a acreditar que nós somos uma consequência disso. Não, é o contrário. Isso que se apresenta como realidade é uma consequência das crenças e da forma como acreditamos, tá? E quando a gente fala de crenças, essas crenças são tão fortes e tão enraizadas que elas de fato criam a realidade, e esse é um conceito também um pouco difícil de entender. Por que eu crio essa realidade? E
porque nós em conjunto criamos, né, essa realidade, por conta que há também esse inconsciente coletivo, tá? E aqui não é esse inconsciente coletivo do Jung, é um inconsciente coletivo como consciência, tá? Não podemos deixar de viver em um ego humano ou mesmo de sentir suas vontades e desejos, pois a maioria de nós está apaixonada por ele, mas ele pode ser colocado em seu lugar e lá ser mantido. Primeiro, mediante um entendimento profundo, depois por uma aspiração elevada de transcendê-lo, e em terceiro lugar, por meio do seguimento da busca até o seu fim. Tá? Então, o que ele coloca aqui, essas questões que envolvem o ego humano, elas estão limitadas aos desejos, às vontades, e a maioria de nós gostamos disso, nós estamos, é uma espécie de obsessão por isso, nós somos obcecados por esse tipo de experiência, e essa obsessão, ela faz parte de um estado de ignorância, porque se nós conhecêssemos de fato aquilo que nós somos, nós deixaríamos de criar isso aqui. Ainda assim, é impossível viver essa existência sem o ego, lembrando que eu sempre coloco, o ego não é nem bom nem ruim, o ego é uma condição pela qual essa existência, dentro dessa condição que nós estamos, nesse plano que se apresenta, terceira dimensão, ser humano, ele só é possível através desse negócio chamado ego, ok? O ego é a forma de individualidade que nós temos, é o senso de separação que nós conseguimos ter de tudo e de todos. Nós nos sentimos e nos percebemos separados de tudo e de todos, é o senso de individualidade. E esse senso de individualidade ele vem carregado de desejos e vontades. E ainda assim é possível, nessa existência, ter o discernimento para poder viver da melhor forma essa existência sem confundir a identidade real com o ego, que seria uma identidade criada pela consciência de uma forma a distorcer a realidade que se apresenta. Tá? Primeiro, mediante um entendimento profundo, depois, por sua aspiração elevada de transcendê-lo, em terceiro, por meio do seguimento da busca até o seu fim. Ou seja, o ego deve ser, em algum momento, transcendido. O que significa transcender? Compreendê-lo. Compreender esse princípio da existência que é condicionado a esse lugar, tá? E compreendendo isso, de fato, você se livra das armadilhas de viver confundido com essa aparência dessa entidade chamada ego. Tá? Então, assim, para as pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de informação, pode realmente parecer confuso por conta dos paradigmas que nós temos na mente. Tá? É difícil de entender que nós não somos isso que nós aparentamos ser. Tá? Porque os pensamentos, as crenças são tão fortes dentro de nós, assim, mas como eu não sou isso, né? E para muitas pessoas isso pode ser até um choque mesmo de informação, de falar, como assim, eu não sou isso aqui? Não, você não é isso, né? Você se apresenta nesse momento por uma escolha, por uma questão de consciência, tá? Mas as identificações, tá? O nível das identificações que se tem com o mundo aparente ou com a existência aparente é que vai determinar os níveis de sofrimento. Quanto mais uma pessoa está apegada à sua aparência, à ideia que ela tem sobre si mesma, quando essa ideia é confrontada ou frustrada pela realidade, ela sofre, porque ela não compreende, ela não consegue entender. E aqui a gente também pode começar a entender que todo sofrimento, e aqui a gente está falando de sofrimento psicológico, todo sofrimento ele é decorrente de uma não compreensão. Quando nós não compreendemos algo, nós sofremos. E quando que nós superamos o sofrimento? Quando nós entendemos. Quando você passa a compreender qualquer aspecto dessa existência, você deixa de sofrer.
Porque no fundo, de fato não há sofrimento. O sofrimento é uma criação da própria mente, tá? E isso também é muito difícil de compreender, e eu tenho certeza que muitas pessoas não vão concordar com isso, e não tem problema, né? Cada um interpreta a sua maneira, né? Todas as pessoas têm o direito de compreender e interpretar a sua maneira. As pessoas estão presas dentro de seus pequenos egos, estão na prisão e não sabem disso. Consequentemente, elas não pedem, muito menos não buscam a liberdade. Então, esse é um aspecto interessante também. Nós estamos tão presos dentro dessa limitada forma de experiência que a maioria de nós nem sequer tem ideia de que seria possível uma forma de vida liberta, porque nós não temos a consciência de que sequer nós estamos aprisionados dentro desse sistema que a mente cria, né, que envolve este corpo. Todos nós já tivemos diversas experiências que confrontam essa ideia de que nós somos esse corpo. Todas as noites, sem exceção, todos os seres humanos, e nem só seres humanos, todos os animais também, todos nós, vamos falar de seres humanos, todos nós seres humanos, em todas as noites, saímos dessa condição limitada que está esse corpo. A grande maioria de nós nem sequer se dá conta disso. Por quê? Toda a atenção da maior parte das pessoas está voltada para os problemas, entre aspas, porque não existe problemas também, os problemas são todos criações da nossa percepção. As pessoas estão tão focadas nos problemas dessa existência que elas quase que não têm tempo para refletir sobre esse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Então, quando elas dormem, ou elas estão tão cansadas porque tiveram que trabalhar um dia inteiro e o sistema de trabalho que nós temos é extremamente destrutivo, elas têm um sono tão pesado que elas apagam e só vão acordar no dia seguinte, dentro desse ciclo e ritmo que elas já têm que acordar, já têm que sair de novo para trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, dorme cansado, acorda cansado, nem se lembra das experiências que teve durante a noite. Por que a gente está falando isso? Para a gente perceber que todas as noites nós saímos do nosso corpo físico. Quando eu falo nós saímos, o que isso significa? Significa que há uma consciência que controla esse corpo. E você é essa consciência. E é claro que aqui existem vários níveis dessa consciência. Em um determinado nível, você sai do seu corpo e você vai viver experiências fora desse corpo, que perceba que isso também tem uma questão em relação ao tempo. A noção e percepção do tempo, dentro desta manifestação da existência, que é a terceira dimensão, ela tem um aspecto, passado, presente e futuro. Quando nós sonhamos, ou nós temos saídas fora do corpo, porque, veja bem, na verdade, nós chamamos de sonho esse tipo de experiência quando nós vivemos uma outra realidade, mas nós apenas chamamos de sonho porque nós não sabemos o que isso significa. É complicado mesmo, porque, veja bem, você é a consciência. Dentro dessa consciência tem milhares de informações. Esse estado de vigília agora, nós estamos acordados para esse mundo, nossa atenção está voltada para cá, nesse momento, os nossos sentimentos, né? Porque nós estamos presos dentro desse corpo que é naturalmente atraído a esse lugar da existência. Nós acreditamos que é só isso aqui, mas quando você sonha, você está em outros níveis da sua própria consciência, criando outras realidades em diferentes outros formatos de tempo. Tanto que no sonho, você está num lugar e de repente você está em outro, e você tem uma determinada situação e de repente você está em outra situação, porque a percepção do tempo dentro desse lugar da existência, que aqui nós chamamos de sonho,
é diferente, né? Então são outros aspectos. Tem pessoas que conseguem ou têm experiências fora do corpo consciente. Então, quando elas retornam a esse estado de consciência, de vigília, tá, desse plano, elas se recordam com detalhes, inclusive, dessas experiências fora do corpo. Então, nós temos informações suficientes para saber que realmente há muito mais dentro desse campo da realidade do que aquilo que a nossa percepção limitada a este corpo pode perceber, que é através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato. Ok? Existem outros sensores na nossa consciência que é capaz de identificar outros estados de consciência que estão dentro de nós. Ok? O ego não desperto se submete passivamente às influências inferiores que lhe chegam das sombras de seu próprio longo passado e dos estímulos que excitam os sentidos que lhe vêm do ambiente externo no qual ele transita. Eu vou ler de novo o que é. O ego não desperta, ou seja, as pessoas que ainda estão vivendo nesse fluxo automático. O ego não desperta é a pessoa que nem se deu conta de outros aspectos da sua existência. Ela pensa que ela é isso aqui mesmo, né? Então o ego não desperta, aquela pessoa que não faz nem ideia disso que a gente está falando, se submete passivamente às influências inferiores. Essas influências inferiores são tendências da nossa própria consciência, de experiências passadas, de lugar mesmo de consciência inferior, que criam sofrimento, que chegam das sombras do seu próprio longo passado. Ou seja, significa que a nossa consciência ela tem vários tipos de experiências dentro da existência. Essa vida que nós temos aqui é apenas uma de infinitas outras que nós já tivemos, e o nosso consciente ou a nossa consciência carrega dentro de si ou carrega consigo todas essas informações. Então, nessa experiência agora, essas informações elas ficam vindo à tona, ou melhor, sendo mais objetivo, toda a nossa estrutura de realidade que nós vivemos agora depende diretamente dessas informações que nós absorvemos das experiências passadas. Nós somos hoje o conjunto de informações de todas as experiências que nós já tivemos, tá? Com todos os atributos que nós possamos perceber agora, tá? Mas quando ele encontrou e se entregou ao eu superior no coração, essa reatividade cega e mecânica chega ao fim e uma regência interna desperta, iluminada e plenamente ciente e a substitui. Tá? Então, ele está falando aqui das pessoas que ainda estão nesse lugar automático de viver em função dos movimentos internos inconscientes, criando sofrimentos, e quando ela se dá conta dessa realidade interior, de que ela de fato não é exatamente isso que ela percebe, e ela se conecta com esse eu superior, ou com essa centelha divina, ou com Deus, ou com o nome que você quiser dar, porque o nome de fato não importa, ok? Quando nós nos encontramos com esse lugar divino interno, ele substitui essa visão equivocada, essa visão distorcida da nossa percepção da realidade. E então ele diz aqui, essa reatividade cega e mecânica chega ao fim, tá? Seria um lugar de paz interior, ou aquela paz dita por Jesus, a paz que excede todo entendimento, e assim ensinada por grandes outros mestres também, enfim, ok?
Podemos muito bem perguntar como a paixão animal, a astúcia humana e a nobreza angelical podem vir a se misturar em uma única entidade. Este é o fato, este é de fato o mistério do homem, tá? Porque na verdade só existe uma consciência. Isso é um paradigma também que é difícil de compreender, tá? Só existe uma única consciência, que é o que nós somos de fato. Quando as pessoas falam nós somos um, que é uma frase que se repete, né, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente entre as pessoas que buscam a espiritualidade, nós só somos um nessas condições, onde não há ego. Enquanto houver ego, nós não somos um, nós somos completamente individualizados, né? E criamos sofrimento a partir dessa visão distorcida. Tá? Mas a nossa realidade é una. Tá? O que nós somos de fato é esse um. Esse um, como a única consciência que existe, a única realidade, se subdivide em infinitas formas, em infinitos estágios, que é o que nós podemos reconhecer aqui, como mundos, dimensões, seres, infinitas formas de como essa existência se manifesta. E aí nós se confundimos com esses subprodutos da consciência e é onde todo o sofrimento acontece. Tá? Tudo que nós estamos falando aqui é para que nós possamos compreender o porquê sofremos, a alcançar um nível de percepção a qual esse sofrimento não vai mais existir, porque existe uma compreensão. Essa compreensão, ela não se dá a partir de uma crença, porque senão tudo o que eu falo, e se você acredita no que eu estou falando simplesmente, você vai criar somente mais uma crença dentro das inúmeras que você já tem. Então a ideia dessas informações que eu trago é você confrontar aquilo que eu falo, é você duvidar do que eu falo, é você investigar, e você investigar dentro da sua própria consciência se tem conexão com isso que eu estou falando, tá? Então você não deve acreditar nisso que está sendo dito, você deve duvidar, deve confrontar, você deve se questionar. Pô, será que isso que ele está falando faz sentido? Não faz, né? E uma coisa também interessante, a nossa forma, como nós aprendemos a racionalizar, ela é boa, mas ela tem um limite. Esse tipo de assunto ele é melhor compreendido sem a mente. Por isso que esses fundamentos, né, eles precisam ser compreendidos através do silêncio, através da meditação. Por isso que não são assuntos para se debater, são assuntos para se confrontar na própria mente. Você deve fazer uma investigação interior e procurar ficar mais em silêncio. Quando a gente não fica em silêncio, a gente se habitua com esse barulho mental. E esse é o grande problema das pessoas. Eu já vou parar por aqui para não ficar tão longo. Esse é o grande problema da maior parte das pessoas. Nós criamos um ruído mental da qual nós não conseguimos nos desvencilhar dele. Então nós somos viciados dentro desse desconforto mental dos pensamentos. Nós temos tantos pensamentos e eles ocorrem de uma forma tão volumosa que nós não sabemos como lidar com isso. Eles é como se a gente estivesse se afogando no mar dos nossos pensamentos e nós não tivéssemos a mínima fonte de tranquilidade ou de poder respirar no meio desse bolo todo de informações que nós gerenciamos diariamente. O princípio da meditação é conhecer a mente, é conhecer como esse aspecto dessa existência ele funciona. A meditação é observar a própria mente sem interferir nesse processo de como os pensamentos, os sentimentos, as emoções acontecem. E esse é o grande segredo. Por que nós temos muitos conflitos? Porque o tempo todo nós estamos criando resistência na nossa própria mente em relação a todo tipo de sorte de assuntos.
desde os mais banais até os que nós consideramos mais relevantes, né? Na verdade, as pessoas não vivem no presente, elas vivem nas ideias que elas criam na sua própria mente. As pessoas não se relacionam umas com as outras, elas se relacionam com as ideias que elas criam das coisas, né? O mundo se apresenta de uma determinada forma e nós o transformamos na nossa mente de acordo com aquilo que nós desejamos. E essa criação, geralmente, ela vem acompanhada dos inúmeros tipos de sofrimento que nós estamos criando nesse universo. Isso é avidya, ignorância, falta de conhecimento e de sabedoria. Tá? Então, esse é o processo mesmo. Demora muito, poderia ser mais rápido, mas nós complicamos bastante, né? Esse aqui é um conhecimentos que eu estou trazendo para vocês do livro de Paul Brunton, chama A Realização da Alma, da editora Irgin. Os conhecimentos do Paul Brunton, eles estão fundamentados dentro desse conhecimento que é trazido pela Advaita Vedanta, que é uma corrente filosófica indiana de pensamento que faz esse discernimento entre as diferentes camadas da realidade, né? E como essa realidade se apresenta, como a nossa mente é dividida e como ter uma compreensão disso que nós chamamos de realidade a fim de pôr fim a esse sofrimento, porque na verdade somos nós que o criamos, ok? Então somente a gente mesmo pode pôr fim. E eu vou finalizar então esse vídeo com uma frase do Muji, que é um mestre espiritual dentro desse segmento. Ele ensina, né, esses princípios da Advaita Vedanta. Vou finalizar com uma frase dele sobre o Paul Brunton, né, que está aqui atrás do livro. A sabedoria de Paul Brunton é como a voz da criança na fábula A Nova Roupa do Imperador. Suas observações, seus insights espirituais e indicações revelam um olho aguçado que nos direciona para aquilo que é incontestável dentro de nós, embora obviamente negligenciado, que é esse eu divino, que é o que de fato nós somos, mas enquanto o ego não for compreendido da sua maneira correta, essa visão fica ofuscada. Nós não conseguimos chegar a esse eu divino dentro de nós, porque nós estamos nos confundindo o tempo todo com as aparências, com as formas desse mundo. Espero que esse tenha sido um vídeo de esclarecimento, né, dentro dessa perspectiva, né, para aqueles que buscam, né, esses tipos de compreensão. Deixe nos comentários aqui se você gostou, se você curtiu o assunto, né, que nós falamos aqui desse livro, e aí nós vamos conversando mais, trazendo mais material para vocês, tá bom? Namastê, até a próxima, valeu!